Dando início ao nosso assunto ligações químicas, eu vou começar dando a definição delas. O que são ligações químicas? São junções de átomos formando um novo composto. As ligações químicas elas são divididas em 3 tipos: as iônicas, as covalentes e as metálicas. Antes de explicar cada uma delas, a gente precisa se aprofundar mais em alguns outros assuntos necessários, tipo o diagrama de Linus, que vai fazer a distribuição eletrônica, a estrutura de Lewis e a regra do octeto. O diagrama de Linus. O diagrama de Linus ele é composto por 7 camadas, onde cada camada comporta um número X de elétrons. Existem 4 subníveis, que são eles S, P, D e F, onde cada um consegue suportar uma quantidade de elétrons. S suporta 2, P suporta 6, D suporta 10 e o F suporta 14. Como é que ela funciona? O diagrama de Linus ele funciona na forma diagonal. Eu fiz a setinha aqui para ajudar vocês, porque ele não vai ser simplesmente assim. Toda vez a gente inicia da setinha. 1S2 e ao fim de cada traço você inicia na outra setinha. 2S2, volta para a seta. 2P6, 3S2, volta para a seta e assim sucessivamente. Eu vou deixar aqui o diagrama um pouquinho de lado para fazer um exemplo da distribuição eletrônica. Eu vou fazer o exemplo do sódio, que tem o número atômico 11. A distribuição vai ser 1S2, 2S2, 2P6, completando já 6, 7, 8, 9, 10, 3S1. Por que que a distribuição eletrônica ela vai ser importante aqui nesse assunto? Na distribuição eletrônica, a gente vai descobrir qual é a camada de valência do elétron, que vai ser necessária na estrutura de Lewis e, assim, necessária também nas ligações iônicas e covalentes. Aqui no caso do sódio, a gente vai saber que a camada de valência dele é essa. A camada de valência é a camada mais externa do átomo. Aqui, a gente vê que ele suporta apenas um elétron na sua camada de valência. A gente vai fazer aqui o exemplo do cloro, que tem número atômico 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3P5. A camada de valência, ou seja, a camada mais externa aqui no caso, é o 3. E existem 2, 3S2 e 3P5. O que a gente vai fazer? Vamos somar esses dois numerozinhos, que vai resultar em 7. Então, a gente vai saber que a camada de valência do cloro é composto por 7 elétrons. Passando para a estrutura de Lewis, vamos pôr em prática a questão da camada de valência. Como a gente viu no exemplo do sódio, a camada de valência dele suporta um elétron. Para que serve a estrutura de Lewis? A estrutura de Lewis ela mostra o elétron na camada de valência, a quantidade de elétrons. E ela é caracterizada por um ponto. Como a gente viu no exemplo anterior, o sódio suporta 1. Então, a gente vai fazer um pontinho. Fizemos também o exemplo do cloro, que suporta 7. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Ao fazer a distribuição do carbono, você verá que ele terá 1, 2, 3, 4 elétrons na sua camada de valência. Ao fazer do oxigênio, você verá que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons em sua camada. O berílio possui 2 elétrons em sua camada de valência e o nitrogênio possui 1, 2, 3, 4, 5 elétrons em sua camada de valência. Agora a gente vai dar uma breve analisada na regra do octeto.
onde diz que a regra do octeto estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência, de modo a adquirir estabilidade química semelhante a um gás nobre. No esqueminha que eu preparei aqui, nós temos os gases nobres, o hélio, neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, e a sua distribuição eletrônica. Todos eles se estabilizam com 8 elétrons em sua camada de valência, com exceção do hélio, que se estabiliza com 2, que também vai ser o caso do hidrogênio, que é uma exceção. Existem várias outras exceções, que não vamos citar agora, porque talvez não seja tão necessário assim para vocês responder a atividade de vocês.